Vocês veem minha tela aí? Tudo certinho? Deixa eu só ver aqui. Bom, pessoal, como foi muito bem apresentado aí pela Tainara, eu sou engenheiro de geoprocessamento, atuo como engenheiro de geoprocessamento hoje aqui na Silvamo. A Silvamo é uma empresa que nasceu da spin-off do negócio de papel, de imprimir e escrever da International Paper. Nasceu grande, nasceu com o compromisso de produzir um papel do qual as pessoas utilizam todos os dias para educar, entreter, então, de forma sustentável. É uma empresa que já nasce grande, com compromissos bem importantes. Nós temos um orgulho muito grande de fazer parte dessa organização. E eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui, como a Tainara já comentou, sobre os desafios aqui de integrar os dados gerados no campo. Então, temos esse desafio, eu acredito que não só a Silvamo, não só nós aqui do Florestal, né, mas o agro como um todo, tem esse desafio de integrar esses dados de diferentes fontes, né, realizar tratamento, estruturar esses dados, realizar algumas análises ali e carregar isso em ambientes que possam ser utilizados para gerar algumas análises que direcionam a tomada de decisão. A gente estava vendo agora há pouco o Danilo comentar aí de algumas soluções de machine learning, deep learning, e como que a gente faz com que tudo isso converse. Aquele exemplo ali que ele deu de contagem de laranja ou mesmo de erva daninha, como que a gente cruza isso com a informação que é gerada numa máquina, a partir da telemetria que está numa máquina que está fazendo alguma pulverização, algum tipo de aplicação naquela determinada área. Então, é basicamente essa ideia mesmo. Nós temos dados sendo gerados de diversas fontes, como que eu processo isso e faço com que esses dados conversem, né? Dizendo assim. E aí, como lidar, né? Não só isso, né? Então, a gente tem aqui, eu trouxe aqui algumas figuras aqui para ilustrar só alguns exemplos da quantidade de dados, a diversidade de dado que é gerado no campo, né? A gente tem informação de sensoriamento remoto, seja imagem gerada por drone, imagem de satélite, nós temos dados gerados por telemetria, sistemas embarcados nas máquinas que estão trabalhando no campo, dados climáticos, eles estão em discussão muito forte sobre mudanças climáticas, então como que eu processo esse dado climático e trago isso para um ambiente que possa ser analisado da mesma forma. Dados coletados, né, coletores no campo, no nosso caso nós temos muito disso, temos pessoas no campo rodando e coletando informações, seja informações de qualidade, informações operacionais, né, de onde operou, quanto que de tempo que gastou em determinada operação, quanto de área foi operada. E nós temos uma discussão com o 5G, a gente sabe que está rolando essa conversa aí, essa discussão no Brasil, e a gente acredita que existe uma tendência de que nós tenhamos uma maior cobertura no campo, que é o nosso maior limitador hoje, é conexão, é conectividade, nós temos essa limitação que é muito forte. E o 5G vem com essa promessa de, além de reduzir latência, ter maior velocidade, ter uma maior cobertura no campo também, no campo e nas estradas. Então, eu trouxe esse gráfico aqui que é bem interessante também, que mostra a evolução, o aumento no volume de dados criados, capturados, copiados, dados gerados de modo geral, nos últimos anos. E aí a gente pode ver, isso aqui está em zettabytes, a gente pode ver que o volume de dados tem aumentado significativamente, e isso aumenta a complexidade na hora da gente analisar esses dados, né? Isso aumenta muito essa complexidade. Então, como lidar com essa grande quantidade de dados que são gerados no campo? Como estruturar, porque a gente recebe dado estruturado, dado não estruturado, né? Como transformar isso em um dado que possa ser integrado de forma que gere algum resultado, gere valor para o negócio, né? Então, como que eu pego aquela imagem que foi processada,
cruzo com a informação de aplicação, com informação de declividade, com informação climática, e aí começa a gerar algumas respostas de negócio que são extremamente importantes, e ainda mais quando a gente fala de sustentabilidade. Então, como que a gente analisa tudo isso num ambiente só, né? Esse é o grande desafio, porque quando a gente fala de telemetria, por exemplo, e trazendo um pouco mais para a nossa realidade, a gente tem muitos provedores de soluções de telemetria, assim como de outros dados climáticos também, por exemplo. E como que a gente faz tudo isso conversar? Como que eu faço aquela operação, os dados daquela operação que é dinâmica, eu tenho operação de transporte, de plantio, de colheita, de manutenção, como que eu transformo tudo isso e coloco no ambiente que possa ser analisado. Então, aqui olhando mais para a questão do dado de telemetria, que foi o caso aqui que nós desenvolvemos um projeto em conjunto aí, com o apoio do pessoal da Solution. Uma das soluções é usar o processo ETL, né, que aí o FME se envolve muito bem nesse ambiente, né? Se propõe resolver uma série de problemas relacionados a isso. Então, a ideia, então, é buscar essas informações numa API, né, no web service de um determinado provedor de sistema de telemetria, ao invés de eu ter que ficar baixando o relatório pronto, e aí eu pego esse relatório CSV, Excel, trago esse relatório, processo ele, né, transformo, coloco isso dentro do meu banco de dados, eu vou buscar esse dado via API, né, buscar esse dado lá no meu provedor de telemetria, lá na base dele, e eu faço esse processo de transformação desse dado, preparo esse dado, transformo e armazeno isso em um data warehouse, onde nós vamos ter algumas pessoas que vão se utilizar, né, fazer a utilização desses dados, gerar relatórios e daí sim disponibilizar para os tomadores de decisão. Então, o processo ETL, ele ajuda nisso, né, em pegar esse dado, muitas vezes não estruturado, estruturar ele e armazenar. É o exemplo da imagem que o Danilo mostrava agora há pouco. Eu pego essa imagem, processo ela, trabalho, gero uma informação a partir dessa imagem, aí eu armazeno isso, e daí decisões são tomadas a partir de então. E aqui, um exemplo do nosso fluxo, do como resolver isso, né? Então, o FME saiu muito bem nesse caso aqui. Nós construímos um fluxo que fazia requisições no web service do provedor, e aí tem todo um trabalho de autenticação que é extremamente importante, e que fazê-lo manualmente, né, é muito trabalhoso. Passa pela transformação, porque a gente recebia ali um dado JSON, e transformar esse dado em shapefile. Então, toda essa parte aqui do fluxo, né? Acho que vocês veem meu mouse aí, deixa eu pegar aqui. Essa parte aqui do fluxo é onde nós fazemos a requisição dos dados. Aqui já tem uma complexidade, porque o dado ele vinha eram, digamos que tabelas diferentes lá na fonte. Então, tinham 4 tabelas, cada tabela com uma informação específica. Então, a gente faz aqui a requisição de cada uma dessas tabelas, né, lá no web service, e retorna cada uma desses dados aqui, dessas tabelas. A gente faz o merge dessas tabelas aqui, unifica elas, utilizando um ID em específico aqui, tem um ID que é comum entre elas, para a gente fazer esse join. Depois do join, a gente transforma esse arquivo em um arquivo geográfico, porque é o que nos interessa, né? A gente acredita, e eu como especialista em GIS, atuo nessa área de geoprocessamento, eu acredito de verdade que o simples fato de espacializar a informação tende a responder muitas perguntas, né? O simples fato de você plotar um ponto no mapa, né, ou esses pontos no mapa, começa a responder uma série de perguntas, né? Ainda mais quando a gente está falando de dados de produtividade, quando você lança isso num plano, num mapa, você começa a obter algumas respostas. Por que uma região é mais produtiva que a outra? Por que
esse trecho, esse pedaço aqui dessa área, a máquina se comportou de uma forma, aqui de outra. Então, por isso que a espacialização é extremamente importante nessa análise, nesse processo. E aí, depois que a gente espacializa isso, a gente armazena isso no banco de dados. Depois a gente acabou fazendo ainda uma sequência desse fluxo para checar, porque cada vez que eu buscava o dado lá no provedor, esse dado retornava, ele vinha com o mesmo pacote de dados, adicionando os dados novos. Então, a gente precisava verificar se o que estava vindo era um dado novo de fato, ou ele estava repetindo algum dado que a gente já tinha armazenado. E aí ele fazia uma validação ali para não ter duplicidade no banco. E aí aqui eu trouxe, peguei isso aqui do site do FME, que eu achei muito interessante, e alguns aspectos que eu, como usuário, né, no pequeno tempo que eu tive para trabalhar e com o apoio do pessoal, lógico, aí da Solution, o que eu vi que é muito interessante aqui no FME. Primeira coisa, né, a quantidade de conectores que o pessoal já vem falando aí, que eu achei impressionante isso, você ter ferramentas dentro do FME que estão prontas para uso, e aí isso acaba que ela não demanda muito de desenvolvimento, né? Isso daqui, esse fluxo aqui que vocês estão vendo, é possível a gente escrever isso talvez em Python, mas aqui eu até tinha um código que fazia isso, mas isso aí vai passar de 100 linhas aí de código, e depois a gente, para automatizar isso, não tem uma gestão muito eficaz. E aí, quando a gente pega essa ferramenta, pega o FME, descobre que ela é fácil de implementar esse fluxo, de desenhar esse fluxo, possui uma gama de conectores que é extremamente importante, né, para a gente implementar esses fluxos, e ao mesmo tempo trabalha com dados de diversas fontes, está pronta para analisar esses dados de fontes diversas. Então, lembrando dos desafios que nós temos, né, que é lidar com dados de fontes diversas, dados estruturados, não estruturados, que é lidar com uma massa de dados muito grande, né, um volume de dados muito grande. Aí a gente percebe que a ferramenta, ela, de fato, ela tem um potencial muito grande de nos ajudar a solucionar esses problemas aí, né, e trazer alguns resultados de negócio. E aí uma outra coisa muito interessante que eu percebi aqui, que me parece ser de fato a proposta do FME e da Solution também, que é transferir conhecimento, né? Eu não vi o interesse aí do pessoal não, eu presto serviço para você, eu monto tudo não, pelo menos na nossa discussão, estavam totalmente abertos a nos ajudar, né? Tem cursos, e inclusive esse momento aqui, como eu comentei no início, é um momento muito bom que ajuda, né, que transfere um pouco do conhecimento que eles têm e ajuda a gente a olhar para dentro dos nossos problemas, dentro de casa, entender os nossos problemas e ver a aplicabilidade da ferramenta para solucionar esses problemas. Então, essa foi algo que me chamou muita atenção também, o interesse de, não, vamos fazer junto, né, a gente tem, além dos treinamentos que possui, o interesse de desenvolver alguma coisa junto e transferir conhecimento. Para mim, isso foi fundamental também. E aí, resultados obtidos, como eu comentei há pouco, né? Então, por que a gente quer fazer isso? Por que eu quero buscar um dado de telemetria de uma máquina de colheita? Eu quero processar esse dado, né, transformar ele, limpar aquilo que eu não preciso usar naquele momento, transformar isso em geográfico, armazenar em um data center, em um data warehouse, porque lá eu tenho outras informações chegando, eu tenho informação de qualidade da floresta chegando, eu tenho informação gerada de sensoriamento remoto chegando, de imagem de satélite, ou até um processamento que a gente faz com drone, que avalia a qualidade da floresta. Então, aí dá para imaginar, eu não posso trazer aqui um projeto que a gente está em desenvolvimento, então não consigo trazer aqui um resultado nosso para mostrar, mas só para ter uma ideia dos objetivos disso, quando eu espacializo esse dado de telemetria, que lá tem, né, dados, quem sabe, de consumo da máquina, de produtividade, da operação em si, paradas operacionais, mecânicas. Quando eu trago isso para o meu data center, para o meu data warehouse,
eu começo a cruzar essa informação com informações de inventário, de qualidade, de monitoramento, enfim. E aí as respostas são muito interessantes, né? E até usar um pouco da ideia do machine learning, né? Quando eu pego todos esses dados, integro eles, coloco numa mesma base, a gente daqui a pouco vamos começar a falar de predição, né? Então, a gente tem toda uma série de características de um fato, né, de algo que ocorreu, armazenada ali no banco de dados, e a gente tem as respostas, né, que é o fato em si. Então, daqui a pouco a gente vai começar a analisar tudo isso e gerar algumas predições, né? Então, aquilo ali ocorreu aquele fato ocorreu por conta dessas variáveis, dessas características. Então, cada vez que eu tiver essas características, o risco de ocorrer novamente é esse. Então, isso é extremamente importante para o negócio. Tivemos aqui uma redução significativa de horas naquele processo que eu comentei antes, de extrair, processar, analisar e daí armazenar, fazer uma pré-análise e armazenar. Então, pensem que tinha uma pessoa que era responsável por baixar uma determinada frequência, baixar um arquivo em Excel, processar esse arquivo em Excel, transformar esse dado para gerar alguma análise ali. Agora a gente colocou tudo isso em um fluxo que executa isso de forma automática. Uma maior velocidade na tomada de decisão, para aquelas operações, lógico, que cabem isso, né? Tem operação que a gente não consegue tomar a decisão e mudar isso de forma rápida, mas a informação está chegando rápida. Então, a gente, pelo menos a correção, ela tende a ser, de fato, mais rápida. E um filtro na entrada de dados também, isso é extremamente importante, porque daí eu não vou entrar, dado que não está validado, ele retorna, né? E aí, acho que vocês viram alguns exemplos disso, entrou um dado no fluxo, tem uma entrada aqui no fluxo que começou a ser analisada em um determinado momento, ela não está adequada às validações que foram propostas. Então, volta isso, né? Volta, corrige o que tiver que corrigir, ou não permite a entrada. Filtra aquilo que não está adequado, não entra, e aí isso não gera outlier lá na nossa análise. Tá? Então, basicamente essa a ideia, tá, pessoal? Essa é a ideia desse projeto nosso. Buscar dado que é gerado no campo, nesse caso aqui, especificamente dados de telemetria, mas podem ser dados, né, de sensoriamento remoto, como a gente já viu, mas como a gente está tratando isso em parcelas, em etapas, né, então eu busco dado de telemetria via API, requisito esse dado, processo ele, transformo, faço algum filtro para não entrar nenhuma sujeira, digamos assim, no nosso banco, e aí eu disponibilizo isso no Data Warehouse, a partir de onde os analistas vão gerar alguns resultados ali do cruzamento dessas bases diversas, porque isso é muito importante. Trazer esse dado e armazenar não resolve, ele tem que ser armazenado de uma forma que seja possível, né, cruzá-lo com os demais dados que são gerados também no campo. Então, a gente, nesse momento, focando na telemetria, trazendo esse dado de telemetria, processando ele, armazenando e começando a gerar alguns resultados ali que são extremamente importantes para o negócio, tá? Então é isso. Vocês têm... Falei rapidinho, desculpem se eu falei muito rápido, mas se tiverem alguma pergunta aí, tô à disposição aí, pessoal.